algumas perguntas que surgem. Primeiro, pastor, eu preciso ser batizado para me ser salvo? As pessoas, católicos e evangélicos, me perguntam, eu tenho que ser batizado para ser salvo? Então, aquilo que eu vou te responder é aquilo que está já escrito na palavra. Então, o que eu entendo? Eu entendo que Jesus, o Filho de Deus, ele foi batizado pelo João, seu primo, o Batista. Se Jesus ele foi batizado e a Bíblia nos ensina a andar nos caminhos dele, então é evidente que todo ser humano precisa, deve ser batizado, né? Quando Jesus ele está para sair da terra e retornar ao céu, principalmente no final do livro que leva o nome do discípulo Mateus, o Senhor Jesus ele dá uma ordem, ele fala com seus discípulos, olha, ide por todo mundo, ensina as nações aquilo que vocês aprenderam de mim e batiza elas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No final do livro, segundo escreveu Marcos, também o Senhor Jesus, ele deixa muito claro, dizendo, olha, ide pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o batismo, ele é um mandamento, ele tem que ser cumprido, ok? A frequência na igreja, a frequência num culto, seja numa reunião católica, seja numa reunião evangélica, seja no seu credo, a frequência a uma capela, a um templo, ela é fundamental para você ter conhecimento, ter comunhão e ser abençoado segundo o sacerdote, o profeta, o pastor, o mestre, o evangelista, o padre, aquela pessoa que estiver fazendo aquela cerimônia e tiver de Deus algo para passar. Porque nem todo líder religioso ele tem algo de Deus para passar. A maioria das vezes o cara está ali, conforme um ditado que tem, né? Enchendo linguiça, ele não sabe. Ele está falando porque ele já ouviu, porque ele já falou, porque ele aprendeu. Mas ele não tem nada dentro do espírito dele para passar para as pessoas. É por isso que tem gente que entra na igreja, fica, vai, fica, e a pessoa não se transforma. Ela continua roubando, ela continua invejando, ela continua traindo, ela continua matando, ela continua sem conversar com o pai, sem conversar com a mãe, sem conversar com os irmãos, continua brigando, continua tendo um péssimo comportamento e é um religioso de 20 anos. Então, às vezes, o ambiente ele não proporciona para a pessoa um ensino, uma palavra que vai de confronto com o caráter. Então, isso também é uma questão a ser observada. Mas não é o meu tema aqui agora. Então, batismo. Então, o batismo ele é um mandamento. Final do livro de Mateus, final do livro de Marcos, Mateus 28, Marcos 16, vocês vão ver essa ordem de Jesus. E o próprio Jesus ele foi batizado. Então, quando Jesus foi batizado, em torno dos seus 30 anos de idade, onde depois do batismo ele inicia o seu ministério, o que é que nós entendemos? Eu entendo que o batismo ele precisa ser feito na fase adulta, não na fase de criança, porque essa já é uma segunda pergunta. Qual que é a primeira? Pastor, eu preciso ser salvo, eu preciso ser batizado para ser salvo? Sim, se você tem a oportunidade de ser batizado e você não deseja ser batizado, porque é perigoso, porque se eu for batizado as coisas vão ficar difíceis, eu conheço gente que batizou e ficou pior. Não, isso não justifica. Você é um indivíduo, você é uma pessoa e você responde a Deus e ao mundo por você, não pelos outros. Então o batismo ele é uma ordem, ele é um mandamento e se você dispensa o batismo, negligencia o batismo, a Bíblia diz que é preciso crer e ser batizado para ser salvo. Então se você crê na palavra de Deus, no Filho de Deus, no Espírito Santo, mas você sai fora do batismo, você está desrespeitando um dos mandamentos para a sua salvação. Você pode ser um religioso, mas você está quebrando o mandamento que o próprio Cristo disse, tem que ser batizado, ok? Tem que ser. Mateus 28, Marcos 16, nós vamos ver Paulo escrevendo sobre isso aos Gálatas. Então nós temos muitas passagens sobre o batismo, mas eu não estou aqui para ficar citando versículo de cor desesperado para vocês, porque é muito fácil achar isso hoje pela internet. Mas eu estou só dando uma explicação, citando textos de memória, para que você possa entender que o batismo ele é um mandamento. Agora, pastor, eu já fui batizado quando eu era criança. É outra pergunta. Eu preciso batizar como adulto?
O que eu entendo? Eu entendo que Jesus, quando ele foi batizado, a Bíblia diz que ele já estava na faixa de praticamente 30 anos. Então foi quando ele iniciou o seu ministério, aproximadamente aos 30 anos de idade. Então, se Jesus se permitiu e aceitou o batismo de João nessa idade de 30 anos, nós entendemos que o batismo em criança, na fase que ainda é um bebê, ela vai um pouco em contradição com o que ensina a Bíblia. Por quê? Porque quando João, o Batista, estava no Rio Jordão, você pode acompanhar isso em Mateus capítulo 3, no início de Mateus capítulo 3, você pode acompanhar isso no início do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, você pode acompanhar nos princípios do Evangelho. O que João dizia? João dizia assim, gente, vocês precisam ser batizados. Para quê? O que é o batismo? O batismo, ele é um ato exterior daquilo que aconteceu no seu interior. O batismo, ele é o certificado que de fato você tem Jesus como seu Senhor. O batismo é uma demonstração pública daquilo que foi feito e concordado pela fé entre você e Deus. Isso é o batismo. Quando você é batizado, você está mostrando para aquela pessoa que te batiza, as testemunhas, a família, o mundo espiritual, que a sua fé ela é professada naquilo que aquele que realiza o batismo, como no caso era João Batista, a fé daquela pessoa que realiza o batismo é uma fé que agora passa a ser sua, entendeu? Então o batismo é uma demonstração pública externa daquilo que está no seu interior. Então, como que você vai fazer isso com um bebê, com uma criança que não consegue tomar decisões e não sabe o que está acontecendo na face da terra em relação à sua própria existência? Ela não tem consciência dos seus pecados, até porque ela não tem o pecado no sentido de praticar uma maldade. Então, o que nós aprendemos? Que João Batista, quando ele ia batizar, ele dizia, gente, vocês precisam arrepender dos seus pecados, vocês precisam aprender a viver com o salário que vocês têm, precisa aprender a se contentar com o que vocês têm. Então João Batista exigia um arrependimento. Eu posso exigir um arrependimento de um bebezinho que eu carrego no colo? Eu posso pegar um bebezinho e falar assim, bebê, cria vergonha na sua cara, você tem que arrepender dos seus pecados. Olha o tanto que você fica chorando, incomodando sua mãe, tirando o som da sua mãe de madrugada. Só se eu fizer isso. Né? E mesmo assim o bebê não vai ter a consciência que ele está trazendo, de certo modo, né? Um problema gostoso, prazeroso para aquela que é mãe ou que é pai. Então o batismo ele é um chamado ao arrependimento. Então para a pessoa se arrepender tem que ser o quê? Adulto, gente. Tem que ter 11, 12, 13 anos. Eu fui batizado aqui na Serra. Eu fui batizado na Serra de Sete Lagoas aqui, nessa lagoa que tem na Serra, aos 11 anos de idade. O meu batismo aconteceu aos 11 anos de idade, porque eu já tinha entendimento, eu já vim de uma família cristã, de uma família evangélica, o meu avô por 50 anos conduziu a família, então faz parte do meu seio, eu cresci vendo as coisas, eu cresci acordando de madrugada, participando de orações, vendo manifestações, coisas que eu guardo para mim, que talvez não é digno nem de falar, mas já vi coisas sobrenaturais, que não são coisas que você vê todo dia. Então, assim, eu cresci nisso, então a minha mente desenvolveu muito rápido. Aos 11 anos de idade, eu já tinha discernimento que Jesus era o Senhor, que Ele perdoava os meus pecados, que não importa o bom que eu faça, o quanto de bondade eu faço, o quanto que eu amo minha esposa, protejo meu filho, dou bom dia, boa tarde para todo mundo na rua, o senhor da padaria gosta de mim, eu pago minhas contas em dia. Isso não é justificativa para que eu seja aceito. Isso é um dever meu como homem, como pai, como cidadão nessa terra, de ser justo, honesto e agradável. Mas para entrar no mundo espiritual, no reino dos céus, eu preciso entender quem é o Filho de Deus e aceitar Ele como Filho de Deus que perdoa, que tira, que limpa, que me leva até o Pai. É o que a Bíblia ensina. Então, aos 11 anos eu tinha essa compreensão e aos 11 anos eu fui batizado. Então, eu batizo pessoas na igreja a partir dos 11 anos de idade, a partir dos 10 anos. Depende da compreensão. Mas o batismo, na fase infantil de beber de criança, eu vejo ele tendo muita dificuldade de ser enquadrado dentro da Bíblia Sagrada.
Bem, querido? Meu telefone é 99828-5400, sempre à disposição. Eu estou conversando com pessoas todos os dias, diariamente. Todos os dias é gente diferente, que pergunta, que liga, que chama, que desabafa, que tira as suas dúvidas, que expõe o seu pensamento. E eu estou sempre à disposição para estar servindo com aquilo que eu recebi da parte do Senhor. Então, esse é um dos temas. Pastor, eu devo ser batizado para ser salvo? Já respondi que deve. Pastor, e quem morreu e não foi batizado? É uma pergunta que já me faz muito. Sempre me fizeram essa pergunta. E quem morreu e não foi batizado, pastor? A pessoa estava começando a entender o Evangelho, estava começando a entender Jesus como Filho de Deus e morreu. A pessoa é salva? Certamente. Se aquela crença dela imediata foi sincero e ela ou ele não teve tempo de passar para o batismo nas águas batismais, com certeza aquela pessoa é salva, tá? Jesus disse isso ao ladrão na cruz que se arrependeu. Ele foi um ladrão a vida inteira e no final, quando ele estava prestes a ser morto, ele falou com Jesus: lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele não foi batizado. Então o batismo, ele é uma exigência, uma ordem, um mandamento, mas ele não é necessariamente vai exigir daquela pessoa o batismo para entrar no reino do céu, se ela não teve oportunidade de participar do batismo, tá bom? Deus é um Deus que é Pai e ele entende essas questões e cada pessoa é cada pessoa. Agora tem gente que fica prolongando o batismo e isso é um perigo muito grande, tá bom? Pastor, eu devo batizar em qualquer local? Outra pergunta, eu devo batizar em qualquer igreja, em qualquer local? Eu posso chegar numa igreja, por exemplo, eles falam que tem uma igreja muito famosa, que eu não vou citar o nome, e diz assim: hoje é dia de batismo, quem quer batizar vem aqui. Eu devo batizar? Não. Você não deve realizar os mandamentos de Deus como se fosse uma coisa assim de improviso. Você não deve fazer isso. Você tem que ter compreensão do batismo, tá ok? Quando eu vou realizar um batismo, eu faço umas reuniões, pelo menos 1, 2, 3 reuniões com as pessoas, e aí eu explico sobre o batismo, é o que eu estou explicando aqui, ou eu peço elas para assistir os meus vídeos no YouTube, e depois eu reúno com eles e tiro as dúvidas com eles, para que as coisas que são feitas no mundo espiritual têm que ser feitas com consciência, racionalidade, inteligência. Você não pode fazer as coisas para Deus no improviso, sabe? Naquele vento de emoção que vem. Não, a sua fé é uma fé consciente, é uma fé racional, a sua fé é uma fé inteligente, apesar que tem coisas que de fato nós cremos porque está escrito e nós não duvidamos. Mas em si, sobre o que você vai participar, você tem que saber o que você está participando. Ok, pastor, eu entendo, então eu posso batizar em qualquer igreja? Eu aconselho que não. Eu aconselho que você deve saber qual igreja que tem, de certo modo, um padrão de ensino, um padrão de doutrina que vai ser compatível com o seu nível de fé. É outro vídeo muito bom que eu tenho no YouTube, viu? Muitas pessoas já assistiram, me ligaram e falaram: pastor, me ajudou demais sobre igreja. Tá lá no YouTube, eu acho que é Como Escolher a Igreja que eu devo congregar. Eu acho que esse é o título, Como Escolher a Igreja que eu devo congregar. Eu ensino para você entender como você deve escolher, como você deve entender qual é a igreja, qual é o templo, qual é a paróquia, qual o tipo de sacerdote, de pastor, de líder espiritual que você vai seguir, ok? Ainda que os pilares da fé, ele é um só, mas a maneira de se manifestar, ele é diferente. Por exemplo, eu, pastor Apolo, isso é muito interessante. Nós temos toda a igreja, vou pegar assim, a igreja evangélica, 90% das igrejas evangélicas têm os seus pilares. Qual que é o seu pilar da fé? Deus é o Pai, Jesus Cristo é o Filho, que é o Senhor, é o Salvador. O Espírito Santo, ele é liberado quando você reconhece Jesus como seu Senhor e se arrepende dos seus pecados. Você recebe o Espírito Santo porque ele de fato já está na sua vida, porque foi ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia é uma regra de fé, é uma regra onde você baseia as suas doutrinas pela Bíblia. Essas são as doutrinas de igreja evangélica, o padrão.
Todo homem nasce sendo pecador por natureza, nós viemos pela natureza de Adão, nós somos pecadores, precisamos ter a natureza de Cristo, é por isso que vem o Espírito Santo e a pregação do Evangelho, para que tenhamos a natureza de Cristo. Há uma necessidade de lutar diariamente, carregando a nossa cruz e afastar das obras da carne para praticar as obras do Espírito. Existe um céu e existe um inferno, existe um domínio com Deus e um domínio sem Deus, aonde todos os homens vão passar, seja num lugar ou no outro, dependendo do seu nível de fé e também das suas obras, porque a fé sem as obras, elas são mortas. Então,